Nós hoje pretendemos iniciar uma série de reflexões em cima da literatura, quadrinhos, filmes, desenhos que a gente assiste. E não é nem para comentar a obra em si, mas para fazer correlações. Assim, viagem na maionese, sabe? Pegar o que a gente observou na obra artística, e fazer relações que não tem nada a ver com o que o autor quis em si passar, mas o que a gente pode usar como ilustração para o conhecimento espírita e espiritual. Então, não vejam aqui nesses comentários um compromisso com a ideia do autor, a ideia literária do autor, uma espécie de reescritura, um processo de apropriação. Então, eu, enquanto leitor, enquanto a pessoa que vê a obra, eu estou me apropriando da obra para falar de uma outra coisa que a obra me remete. No caso, a espiritualidade. Então nós vamos vamos tentar ser curtos, né, e breves. E a primeira obra que a gente quer fazer essa relação, a gente pretende trabalhar muitas questões dela. To You Eternity. É um mangá e um anime. To You Eternity. E logo no início desse mangá, desse anime, ele começa assim: no começo era uma esfera, e essa esfera foi colocada no mundo, e ela começa a aprender. E qual é a correlação que eu fiz logo de cara? Foi com o princípio espiritual. Então lá o personagem principal, ele começa como um princípio simples e ignorante, e que no contato com as intempéries do mundo físico evolui. E é justamente a jornada desse processo do personagem que nós vamos ver nesse anime, nesse mangá. Ou seja, o princípio simples e ignorante, completamente ignorante da realidade, interagindo com o meio e a partir daí aprendendo, evoluindo, expandindo. Justamente o que nós no conhecimento espírita chamamos de evolução ou progresso da alma. Nós nascemos simples e ignorantes como um princípio, e que ao longo dos multimilênios vamos evoluindo na interação entre o ser, a essência, o princípio espiritual, e o meio. No filme, nesse anime, ele interage com o que ele toca. E tem a ver com um livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz nos mostra o lento processo do princípio espiritual no contato com o meio material, que vai estimulando o seu desenvolvimento desde os princípios mais primevos da vida, até que, ao longo de muitos séculos, esse princípio espiritual começa a ter o tato, a audição, a visão, até que ele consiga chegar a um processo no meio vegetal e depois chegar finalmente ao reino animal, culminando nos hominídeos, no Homo sapiens sapiens. Bom, o desenho me inspirou toda essa jornada evolutiva que a gente aprende com o conhecimento espírita, porque o personagem principal, e olha o nome do mangá,
To your eternity, ou seja, pela eternidade, uma tradução livre, me perdoem aí, né? Não sou angloparlante, mas pela eternidade é a nossa jornada espiritual. Então, essa primeira postagem sobre essa série de postagens que a gente quer fazer, de correlações, esse To Your Eternity é essa correlação que a gente quer fazer. A do personagem que faz a sua jornada e aprendendo e crescendo, evoluindo, expandindo o seu discernimento. Tudo isso a gente vai ver no personagem principal desta série. Era isso, sobre esse momento da série, era isso que nós queríamos contar. Espero que tenha sido útil. Veja um filme, veja um anime, leia um mangá, que vale a pena. Não é uma coisa infantil, é uma coisa de altas reflexões. E nós vamos fazer logo mais um outro vídeo desse mesmo, fazendo análise e correlações desse mesmo mangá.